Olá a todos, sejam bem-vindos. Hoje estamos com Max Blumenthal, editor-chefe do The Grey Zone. Então seja bem-vindo de volta ao programa. É ótimo ver você, Glenn. Então agora estamos tentando obter uma visão geral das consequências da guerra contra o Irã. Novamente, não está realmente claro se ela de fato terminou. Mas uma das discussões principais que percebi é, sabe, quem está usando quem? Ou seja, foram os israelenses que enganaram os Estados Unidos para entrarem nisso? Ou são os Estados Unidos que estão usando Israel como um peão agora? Parece haver mais evidências para a primeira hipótese. Mas mandem-me ser como vence desse conflito. Sim, acho que isso meio que encerra esse argumento. Não sei como alguém poderia argumentar o contrário neste momento. Quero dizer, não havia nenhum apoio popular nos Estados Unidos. Absolutamente nenhum. Foi quase o oposto do sentimento pós-11 de setembro, quando uma esmagadora maioria, quase 90% dos americanos, apoiou a entrada no Afeganistão, indo além de uma simples ação policial para perseguir a Al-Qaeda, os supostos responsáveis pelo ataque. E então, mesmo quando Bush defendia a guerra no Iraque, toda a grande mídia estava fabricando consentimento. A classe liberal, em geral, apoiou a guerra. Naquela época, você era meio que um pária. E eu me lembro muito bem dessa época, indo a protestos contra a guerra e simplesmente me sentindo um pária, sendo mandado voltar para Bagdá por protestar contra ela. E então, a realidade da guerra se impôs, e o público americano mudou de opinião e nunca realmente voltou atrás. Eu escrevi um livro, The Management of Savagery, sobre como os Estados Unidos, essencialmente a CIA, ajudaram a criar a Al-Qaeda ao financiar os Mujahideen no Afeganistão e criar uma base para o surgimento da Al-Qaeda, além de apoiá-los por meio de várias rotas clandestinas, até mesmo nos anos 1990. Basicamente, eles pavimentaram o caminho para o 11 de setembro. A era pós-11 de setembro e a humilhação do Iraque ajudaram Donald Trump a se tornar presidente. E agora, Donald Trump se tornou o que eu chamo de McCain laranja, já que ele fez o que John McCain, o senador mais neoconservador da nossa geração, sempre sonhou em fazer ao bombardear o Irã. E por que ele fez isso? Bem, não estou apenas me baseando em registros públicos aqui. E a grande mídia dos Estados Unidos tem amenizado o papel de Israel de várias maneiras. Mas Donald Trump, para a consternação dos arquitetos intelectuais do America First, Steve Bannon e Tucker Carlson, e tantos dos podcasters em quem ele confiou para conquistar o voto dos jovens homens, e do público americano, que, segundo uma pesquisa da YouGov, apoiava a guerra em cerca de 19%, apoiava bombardear o Irã em cerca de 19%. Donald Trump nem sequer apresentou o argumento, como George W. Bush fez, para entrar no Irã. Ele nem sequer tentou fabricar consentimento. E a única emissora que fazia isso, para o público republicano mais velho. Mas dentro da Casa Branca, o que eu soube por meio de uma fonte da administração foi que os israelenses, especificamente o diretor do Mossad, David Barnea, junto com figuras como Ron Dermer, que é considerado o cérebro de Netanyahu, estavam participando de reuniões e também trabalhando nos bastidores com o diretor da CIA, John Ratcliffe, apresentando enganos histéricos sobre armas de destruição em massa que eram ainda mais absurdos do que aqueles apresentados ao público americano antes da guerra do Iraque. Eles apresentaram essas informações ao diretor da CIA e ao general Michael Kurilla, comandante do CENTCOM, que é considerado o general favorito de Israel. E eles simplesmente apoiaram totalmente e apresentaram essas mentiras ao presidente Trump, que então se sentiu compelido a bombardear Fordow, a instalação de Isfahan e Natanz, basicamente para tirar os israelenses do seu encalço. Houve outras áreas de pressão também. Miriam Adelson, que funciona como um canal de influência israelense nos Estados Unidos, e é a maior doadora de Donald Trump. Mas foi principalmente por meio desses briefings falsos e de Donald Trump, assistindo a Fox News noite após noite,
que ele se sentiu compelido a realizar esse bombardeio. E agora isso se voltou contra ele. E ele está enfrentando um escândalo, já que a inteligência dos Estados Unidos basicamente confirmou o que já sabíamos, o que era claro, o que o governo do Irã disse e o que era evidente nas fotos de satélite da Maxar, que a instalação de Fordow não foi destruída e que o estoque de urânio enriquecido a 60% do Irã ainda existe e está em algum lugar do país. Diante dessa oposição historicamente grande à guerra dentro dos Estados Unidos e dos enormes custos e riscos de um ataque desse tipo ao Irã, somados à baixa probabilidade de sucesso, por que Trump seguiria adiante com isso, considerando que ele fez campanha com uma plataforma anti-guerra e dividiu o movimento America First? É apenas pura influência israelense por meio do lobby, ou até que ponto essas figuras do Mossad agora estão na Casa Branca? Como podemos entender como Israel conseguiu envolver Trump nessa guerra? Bem, esse é um fator importante. E nós publicamos recentemente uma reportagem graças a um áudio que obtive de uma reunião off the record da AIPAC para o Congresso, onde eles trouxeram seus constituintes que fazem lobby no Congresso para Washington. Isso foi no último inverno, e publiquei a gravação em abril, quando ficou claro para mim que eu tinha algo significativo em mãos, que foi fornecido por um participante daquela reunião. Achei que era significativo porque foi em abril que o governo Trump fez seu primeiro movimento para bombardear o Irã. Isso foi sob o comando do diretor do Conselho de Segurança Nacional, Mike Waltz, que é importante aqui, mas que, como dizemos nos Estados Unidos, foi rebaixado para tarefas menores. Basicamente, o tornaram embaixador dos Estados Unidos no Irã, porque seus colegas o delataram por coordenar secretamente com Netanyahu. Depois havia o diretor da CIA, John Ratcliffe, que mencionei antes. E há outras figuras que foram submetidas à influência israelense, que basicamente enxergam o mundo através do prisma israelense, o prisma israelense de contra-terrorismo. E muitos no meio militar vêm dessa forma. Então mencionei Michael Carrillo. Também há o general Dan Kane, que é o chefe do Estado-Maior Conjunto no Pentágono. E essas duas figuras supervisionaram essa campanha que começou em março. Na verdade, acabamos de saber, por meio de uma reportagem do Washington Post, que os militares dos Estados Unidos organizaram essa campanha de bombardeios em março, sob pressão israelense, porque os israelenses disseram que o Irã estava reconstruindo seus sistemas antiaéreos, e por isso eles tinham uma janela de tempo muito curta. E eu entendi que um ataque israelense estava por vir. Também ficou claro, quando estávamos no Irã, pelos diplomatas com quem conversei, que um ataque estava a caminho. Eles só não conseguiam determinar exatamente quando. Então, em abril, não aconteceu. Mas eu divulguei esse áudio porque achei realmente significativo, vindo dessa reunião da AIPAC, onde o novo CEO da AIPAC, Elliot Branch, estava contando aos seus constituintes como ele, um veterano de 30 anos da AIPAC, cultivou todos esses membros do governo Trump, que agora controlam o aparato de segurança nacional. Ele citou Marco Rubio, o que não foi surpresa. Também mencionou Mike Waltz e John Ratcliffe, e disse, tudo começa no Congresso. Essas três figuras vêm todas do Congresso, e nós financiamos, do jeito que ele colocou, estou parafraseando, mas nós financiamos as eleições deles. Tipo, nós os ajudamos a se eleger. Nós vamos até lá e nos encontramos com eles. Garantimos que sejam reeleitos, com a condição de que basicamente vejam o mundo do nosso jeito, do jeito israelense. E John Ratcliffe, se você realmente olhar para o histórico dele, vê alguém que é meio misterioso como ele virou diretor da CIA. Quero dizer, comparado a diretores anteriores da CIA, como Robert Gates, que era extremamente qualificado para o cargo, porque passou a vida nas Forças Armadas e na inteligência, ou até mesmo Leon Panetta, que já tinha trabalhado em uma administração e lidado com questões de inteligência antes. John Ratcliffe era um advogado de cidade pequena, de uma cidade de 7.000 habitantes nos arredores de Dallas.
E então, ele passou a maior parte de sua carreira como prefeito de uma cidadezinha. Depois, entra no Congresso e é imediatamente cultivado pela AIPAC, fazendo o que a AIPAC quer. Quando Trump é eleito em 2016, Ratcliffe se torna um dos defensores mais ferrenhos de Trump, contra toda a farsa do Russiagate. Então Trump gosta dele e tenta colocá-lo como diretor de inteligência nacional, mas ele não consegue assumir esse cargo de imediato. Senadores republicanos começam a retirar seu apoio a John Ratcliffe, porque ele havia mentido e afirmado que era o principal promotor em provavelmente o julgamento de terrorismo mais politizado da era pós-11 de setembro, quando um grupo de líderes comunitários muçulmanos palestino-americanos de Dallas foi julgado por enviar caridade à faixa de Gaza. Eles foram acusados de estar à frente desse suposto nexo terrorista do Hamas. Foi um caso completamente falso. Todos eles ainda estão na prisão, na maioria das vezes cumprindo prisão perpétua. Durante aquele julgamento, o Mossad chegou a trazer um de seus agentes para testemunhar sob uma identidade falsa. O tribunal foi esvaziado, transformando-se em um tribunal secreto, e ele apresentou provas secretas, que o júri acabou acreditando porque não conseguiram uma condenação no primeiro julgamento. De qualquer forma, foi muito notável que Ratcliffe fingiu ser promotor nesse julgamento dirigido pelo Mossad nos Estados Unidos. Ele foi reconduzido ao cargo de diretor de inteligência nacional em 2020, no final do primeiro mandato de Trump. Depois, ele volta como diretor da CIA, porque Trump queria apenas se cercar de leais absolutos, sem perceber que Ratcliffe também era leal a Israel. Ele se torna o principal informante para Israel, descrito por um funcionário do governo Trump como o estenógrafo do Mossad. Tulsi Gabbard, a atual diretora de inteligência nacional, tem um histórico como uma espécie de anti- ou não intervencionista, que mudou de partido e demonstrou uma lealdade incrível a Trump, além de uma disposição para adaptar informações de inteligência aos interesses dele. A agenda política dela basicamente não é mais permitida nessas reuniões. Ela não pôde participar de uma reunião em Camp David, onde Ratcliffe apresentou essa metáfora esportiva para tentar convencer Trump a bombardear o Irã, basicamente dizendo que os israelenses tinham levado a bola até a linha de uma jarda. Eu sei que vocês não têm futebol americano aí, basicamente eles quase marcaram, mas você não está permitindo que eles levem a bola até a end zone. Você tem que levar até a end zone, Trump. Esse é o tipo de coisa que, supostamente, Evstra Trump segue esse mente. Tulsi Gabbard não pôde estar presente. Então, Trump aparece e critica Tulsi Gabbard quando perguntado sobre o briefing que ela fez em março, no Congresso, onde ela apresentou o fato de que todos os diretores de inteligência nacional anteriores, desde 2012, apresentaram a Avaliação Nacional de Inteligência, afirmando que o Irã não está prestes a produzir uma arma nuclear, que o Irã não possui uma, e que não tem um programa de armas nucleares. O Irã poderia, potencialmente, produzir uma em alguns meses, mas não tem a intenção de fazê-lo. E Trump disse: "Eu não me importo com o que Tulsi Gabbard pensa." Foi aí que percebi que o bombardeio teria que acontecer. Então o bombardeio acontece. Trump vende isso como se fosse algum tipo de... É como uma ação de relações públicas ao estilo Top Gun, onde eles lançam a mãe de todas as bombas. E a base do Trump, a parte da base dele que apoiou esse ataque, nem se importa se o arsenal nuclear for destruído. Eles só querem ver um país muçulmano desafiador, levar um tapa na cara. E foi isso que Trump deu a eles. 2 dias atrás, Trump postou um vídeo de IA no Twitter, usando a música Barbara Ann, dos Beach Boys, RIP Brian Wilson, e mudando a letra para Bombi Run, fazendo referência à infame e repugnante versão da música Bombi Run, de John McCain quando ele era senador. O que é muito louco, porque Trump se apresentou como o anti-McCain. Ele chegou a zombar de John McCain, chamando-o de covarde que só pilotou avião e nunca viu combate de verdade. E muita gente que serviu no Iraque realmente gostou disso. Então, basicamente, Trump está canalizando o legado do neoconservador McCain.
So Trump basically is channeling the legacy of the neocon McCain. But if you actually listen to the lyrics of the AI song, it's very racist. Mas se você realmente prestar atenção na letra da música feita por IA, ela é muito racista. É muito islamofóbica. Eles falam sobre ir à mesquita, vão jogar uma pedra. É mais sobre humilhar muçulmanos e humilhar o Irã do que realmente destruir o arsenal nuclear. E acho que é isso que satisfaz o psicológico da base MAGA, ou pelo menos parte dela. Mas a realidade é que Trump falhou em destruir o arsenal nuclear. Ele está sendo atacado pela imprensa liberal, pela grande mídia, por causa disso. E ele voltou à mesma dinâmica da Russiagate, onde diz: vocês são notícias falsas. Muitos dos mesmos personagens estão sendo reciclados para produzir avaliações de inteligência que são vazadas das entranhas do chamado Deep State. A Agência de Inteligência de Defesa tem 2 funcionários vazando este documento que mostra que Fordow não foi destruída e que o estoque nuclear ainda está lá fora. E é a Natasha Bertrand, que foi responsável por histórias falsas durante o Russiagate. Ela era um canal para histórias falsas vindas da comunidade de inteligência. Então Trump está jogando com a mesma dinâmica. E eu estou aqui observando isso, e é tão óbvio para mim que as avaliações de inteligência aqui estão realmente corretas, porque temos muitas outras evidências para corroborá-las. Mas a intenção por trás disso pode ser a mesma daquelas que impulsionaram a narrativa do Russiagate, que é pressionar Trump a adotar uma postura mais agressiva e beligerante. Porque Trump vê isso como um ataque pontual, que ele fez apenas para agradar os israelenses. E na medida em que o programa nuclear do Irã não foi destruído e o ataque de Trump falhou, a pressão vai aumentar não só por parte dos democratas, mas também dentro do próprio Partido Republicano, de senadores republicanos e membros do Congresso cultivados pela AIPAC, para que Trump volte à ação ou permita que Israel retome a ofensiva e conclua o trabalho que ele não conseguiu terminar. Portanto, é uma situação politicamente muito perigosa. O ambiente político em Washington está extremamente arriscado neste momento. Acho que Trump está sendo provocado a voltar à ofensiva. Os israelenses já disseram que essa fase ainda não terminou e que pretendem voltar de alguma forma, provavelmente dentro do chamado Gray Zone, onde podem manter algum grau de negação plausível. Mas o cessar-fogo que Trump articulou, e que ele achava que seria um grande golpe diplomático, não vai se sustentar. Bem, você realmente ordenou o ataque, no entanto. Lembro que antes de irmos ao Irã, que foi no mês passado, eu te perguntei quando o ataque, se ele aconteceria enquanto estivéssemos lá. E lembro que você sugeriu que seria mais tarde. Mas acho que em grande parte era previsível, já que Israel viu uma oportunidade de enfraquecer, se não eliminar, o Irã, embora eu ache que isso foi um pouco otimista demais por parte de Israel. Você mencionou que Trump queria tirar Netanyahu do seu encalço e, acalmar os israelenses. Você vê isso como sendo o motivo por trás do ataque? Atacar as instalações nucleares e também imagino permitir que o Irã retaliasse contra a base militar dos Estados Unidos no Catar para que o conflito chegasse a um fim natural. Por que Trump fez tudo isso? Foi visto como um erro começar uma guerra desde o início. Trump deu sinal verde para Israel desde o começo, para iniciar essa guerra com o Irã. Com certeza. Trump deu sinal verde para o ataque israelense. Mas ele achava que seria um golpe decisivo, ou que ele mudou de ideia depois, ou como isso funcionou. Ele talvez não tenha entendido como seria envolvido em um conflito muito maior. Quero dizer, pelo que entendo do pensamento de Trump. Primeiro, o componente paradoxal aqui é que Trump, e eu presumiria Rubio, o secretário de Estado, viam o Irã corretamente como o adulto na sala, que poderia ser contado para retaliar de uma forma simbólica, a fim de restaurar sua dignidade e demonstrar alguma capacidade de dissuasão contra os Estados Unidos, sem ir longe demais. E o Irã demonstrou isso com o ataque à base de Al Udeid, avisando o Catar.
Depois, o Catar entrou como negociador diplomático. Quero dizer, isso foi confirmado pelos diplomatas do Emir, que Trump ligou para eles. Queremos que vocês iniciem um cessar-fogo agora. Eles fizeram isso, e o que Trump achava que iria fazer era dar a cada lado a capacidade de reivindicar a vitória, incluindo ele mesmo e os Estados Unidos, por meio de sua espécie de Operação Martelo da Meia-Noite, com temática pornográfica, onde, você sabe, o Irã foi simplesmente destruído. E então ele encerraria o assunto. Steve Bannon, ex-estrategista-chefe de Trump, que tem sido um dos principais críticos de Trump por cair na armadilha israelense, disse: "Isso é um caso isolado, não vamos voltar atrás." É nisso que Trump acredita. Essa é a dinâmica que ele acha que criou e que acredita ter sob controle. O Paquistão indicou Trump ao Prêmio Nobel cerca de 24 horas antes dos Estados atacarem o Irã. Então Trump acha que, ao intermediar esse cessar-fogo e dar a cada lado a possibilidade de reivindicar a vitória, ele possivelmente ganhou um prêmio Nobel. E é isso que ele realmente quer. Trump não queria ser um presidente de guerra. Eu não acho que ele pessoalmente apoiava atacar o Irã. E certamente não apoia um conflito indefinido com uma potência regional como o Irã, que mergulharia sua presidência em completo caos e ruína. Ele é mentalmente preguiçoso. Ele quer ser querido. Ele quer ser querido por todos, inclusive iranianos, pelos ucranianos, pelos russos. Ele quer ser visto como um líder mundial histórico. He wants to be seen as a historic world leader, but he doesn't realize that while Iran has been the adult. Mas ele não percebe que, enquanto o Irã tem sido o adulto na sala, há um enteado psicótico que ficou no sótão, saindo de vez em quando para causar destruição na casa. E esse enteado é Israel. E Israel não vai permitir que esse cessar-fogo se mantenha. Eles já disseram isso e farão tudo o que puderem para impedir que o Irã recupere suas defesas aéreas e seus mecanismos de dissuasão. Eles realmente causaram danos significativos aos lançadores de mísseis balísticos do Irã. Quer dizer, eles afirmam ter destruído 50%. Duvido que seja tanto, mas vimos vídeos que confirmam que não eram alvos falsos. Houve explosões secundárias em que atingiram lançadores iranianos antes que pudessem ser usados, como em Yazd, por exemplo. E isso levou o Irã a lançar mais ataques de guerrilha, nos quais se viam rajadas mais curtas do que aquelas com as quais o Irã respondeu inicialmente durante a verdadeira promessa 3. Eles também causaram danos significativos às defesas aéreas do Irã, mas o Irã será capaz de reparar tudo, e possivelmente por meio de cooperação com a China, como vimos com o Paquistão, realmente melhorar significativamente seus sistemas de radar e defesa antiaérea. É isso que eu presumo estar acontecendo, enquanto o ministro da Defesa do Irã se reúne com seus colegas chineses e russos. Então Israel está em uma corrida contra o tempo. Mas Donald Trump ele abriu uma caixa de Pandora aqui, e ele não entende bem o que fez. Mas acredito que mais tarde, em seu último mandato, isso voltará para assombrá-lo. Mas, para que Israel possa então encerrar o cessar-fogo e reiniciar a guerra, e não apenas reiniciá-la, mas envolver os Estados Unidos nisso, porque parece que Israel precisaria da assistência dos Estados Unidos em termos de armamento e também de poder de combate. Israel não precisaria primeiro derrubar a alegação de Trump de que as instalações nucleares foram completamente destruídas, demolidas? Porque, se você aceita a premissa de que elas foram demolidas, então, o motivo da guerra acabou. Como disse J.D. Vance, é estranho. Não estamos em guerra com o Irã, estamos em guerra com o programa nuclear deles. Agora, digamos que aceitemos esse argumento. Então, eles teriam primeiro que destruir essa posição antes de conseguirem trazer os Estados Unidos de volta para esse conflito. Sim, e acho importante ficar de olho no J.D. Vance, porque, pelo que entendi, ele foi a figura-chave na administração ao transformar isso em um ataque pontual e articular o cessar-fogo. E ele realmente quer que isso se mantenha. Ele quer que esse seja o seu legado,
porque vai herdar o manto do Trump. E você está certo. Esse ataque ao Trump, que se baseia em inteligência real, ao contrário do Russiagate, por não destruir Fordo e não eliminar o estoque, enquanto o Irã impede a entrada de inspetores da IAEA, já que eles claramente colaboraram com os israelenses e os americanos. A atuação do Rafael Grossi tem sido odiosa. Ele colaborou para tornar essa guerra possível. E o Irã possivelmente sair do TNP vai aumentar a pressão sobre Donald Trump para voltar atrás. Então quero meio que zombar do governo Trump por lançar esse ataque e fracassar. Mas ao mesmo tempo, quero que a narrativa deles prevaleça, porque isso significa que o Irã será deixado em paz e poderá haver cooperação internacional novamente. Mas não é esse o caminho que Israel quer seguir. E podemos realmente ouvir isso dos comentaristas israelenses. Um comentarista israelense, no I24, canal 24 de Israel, fez um desabafo há cerca de 3 dias, declarando que Trump havia fracassado e que a única saída era destruir tudo por dentro, e que o que eles fizeram foi desastroso, porque agora será muito mais difícil fazer com que o governo Trump nos Estados Unidos ataque novamente. Bem, espero que essa vitória falsa também se mantenha, a ponto de permitir que o cessar-fogo continue. De qualquer forma, Max Blumenthal, muito obrigado pelo seu tempo. Então é isso. Obrigado novamente. Muito obrigado, Glenn.